Sejam bem-vindos aqui para a gente, nesse bate-papo aqui sobre o Evangelho. Tive uma grata surpresa ontem com o telefonema da Daniela, né? Acabou que a gente começou a conversar, ficou mais de meia hora conversando ali, e foi graça pura, graça de Deus, e Deus realmente assim nos aproximou. É um prazer para mim estar com vocês aqui e também poder compartilhar tudo aquilo que o Evangelho tem acrescido na minha vida. A gente, quando se diz que é evangélico ou cristão, a gente acaba, por muitas vezes, excluindo outras pessoas. E o que eu queria mostrar para vocês hoje, que o importante não é você ser evangélico ou ser cristão, né, ou ser qualquer outro título religioso que a gente tenha. Isso não é importante. O importante é que você compreenda, de fato, o Espírito. A que você pertence. Assim como Jesus disse ali no capítulo 9 de Lucas, quando ele mandou aqueles 2 discípulos dele preparar a posada para ele, né? E acabou que eles foram na frente e os samaritanos olhavam para eles e eles tinham a intenção de ir para Jerusalém e havia uma rixa política e cultural e religiosa entre eles ali, que os samaritanos não se comunicavam com os judeus por causa daquela divisão política lá do Velho Testamento, mas isso é teologia, eu não quero falar teologia com vocês. Então, por causa daquilo ali, os samaritanos não receberam eles. E eles voltaram para Jesus e disseram, nós fomos preparar a pousada para ti, mas eles não nos receberam lá. E Tiago e João falaram para Jesus, olha, tu quer que a gente manda cair fogo do céu e os consumir? De certo, eles já tinham tentado fazer isso outra vez, né? E com certeza, se eles mandassem fazer cair fogo do céu, com certeza ia consumir aquelas pessoas. Mas o interessante não é isso, não é esses dados. Interessante é o que Jesus falou. O que Jesus falou? Vocês precisam compreender a que espírito vocês pertencem. Você precisa conhecer a que espírito você serve. Porque o Evangelho não é uma religião. Até porque Deus não é católico, não é muçulmano, não é judeu, não é crente, não é evangélico. Deus não é nada disso. O que é o Evangelho? Quando você... Talvez eu esteja ministrando aí para pessoas que já ouviram falar do Evangelho de várias maneiras. Eu também ouvi, me criei na igreja. Igrejas tradicionais, experimentei tudo que você possa imaginar de igreja. Mas, de um tempo para cá, eu tenho conhecido o espírito do Evangelho, o que é diferente. Até porque existe uma diferença entre Evangelho e cristianismo. Porque cristianismo é o que a igreja unida ao Estado se tornou. E tudo que você vê do cristianismo hoje em dia é aquilo que foi estabelecido há quase 1.700 anos atrás, quando o imperador Constantino uniu a igreja primitiva, o credo cristão, a igreja verdadeira ao Estado. Então isso faz com que teve muitas influências até chegar na nossa época. E hoje a gente está muito misturado, o Evangelho está muito misturado em todos os lugares. Porque eu não quero falar sobre esse tema, eu quero falar sobre o caminho do discípulo de Jesus para vocês. Então, o Evangelho, nós precisamos primeiro compreender a que espírito nós pertencemos. Qual o espírito que professa? Ontem eu disse para a Daniele que a escrita ela não garante a verdade. Você tem uma escrita na sua mão, você tem a Bíblia na sua mão, você tem a Escritura na sua mão, você tem o cânon das Escrituras na sua mão, mas a escrita ela não garante a verdade, porque a verdade só pode ser garantida no ser. E foi isso que a encarnação de Jesus se tornar carne, com cheiro de gente, com jeito de gente, com sangue, com percepções humanas,
O livro de Filipenses diz que ele foi encontrado em figura humana. Ele esvaziou-se da sua deidade. Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se encontrando numa figura humana, numa forma de servo. Ali ele estava, a palavra de Deus expressa num homem. Assim como diz em Hebreus, ele é a expressão exata da sua pessoa. É o Deus encarnado nessa terra. Como diz João, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, da essência do Pai, do mesmo tipo do Pai. Sempre quando você quer ver a verdade da palavra, você precisa olhar para Jesus. Porque Jesus é a palavra viva encarnada nessa terra. Jesus é o verbo vivo de Deus, encarnado nessa terra. Então, o nosso ponto de partida, nosso ponto de referência é Cristo. É o Cristo encarnado. Então, a escrita não garante a verdade se a verdade não for dita no ser. Eu posso dizer que tenho a verdade, mas você precisa ver essa verdade dita no meu ser. Foi isso que Jesus veio e fez. Ele trouxe uma verdade, e a verdade dita com as suas ações, com o seu jeito, com os seus modos, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de acolher. Esse é o Espírito. O Espírito de Cristo é o Espírito da sua própria glória. Até tem um texto de Colossenses que diz: Cristo é em vós, a esperança da glória. A glória é o que Ele é. A glória é a sua essência. A glória é a manifestação de quem Jesus é. Essa é a glória verdadeira de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. Eu sempre digo que Jesus é o avesso de Deus. Por que o avesso? É o contrário? Não. Você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. É como se você virasse uma camisa do avesso, ali o avesso. O avesso de Deus é Jesus. Tem um texto de Timóteo que diz assim, que ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus habita em glória e luz inacessível. Nós jamais veremos a Deus. Quando você vai lá para o livro de Apocalipse e vê a cidade, você vê o Cordeiro e você vê a luz de Deus na cidade, mas você não vê Deus, porque Deus é o Cordeiro. Quando Moisés pediu para o Senhor, mostra-me tua glória, ele viu lampejos da glória de Deus por entre a fenda da rocha, mas ele só viu Deus foi no Monte da Transfiguração, quando o rosto de Jesus se transfigurou, ele mostrou a sua glória, mostrou a sua essência, mostrou aquilo que ele é. Então, nós precisamos conhecer esse Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, o Espírito do poder de Deus expresso na vida de Jesus. A Bíblia é a Escritura, mas tudo que na Bíblia parecer com Jesus é de Deus. Isso é de Deus, o que parecer com Jesus. O que não parecer com Jesus não é de Jesus. Porque você não pode servir a Jesus e tudo mais que contraria Jesus, que contraria aquilo que Ele encarnou. Você entende? O que Jesus encarnado nessa terra é a expressão exata de como Deus pensa. Antes que houvesse a Escritura, Jesus já era. O próprio livro de João, quando ele fala na descrição do verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, que diz assim, ali no capítulo 1, versículo 15 a 19, que Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados, as potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
E olha só o que diz, interessante. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Antes de qualquer universo possível, Ele é. Ele é eterno. A palavra de Deus diz que Ele é sempre eterno. Quer dizer, não tem princípio de dia, não tem fim de existência. Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio e fim. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É nele que tudo está sustentado. Ali no texto de Hebreus que eu mencionei há pouco, ele diz que criou as coisas pela palavra do seu poder. Tudo se sustenta pelo poder de Cristo, pelo poder do Evangelho. Mas eu quero dizer para vocês que esse Cristo, esse Jesus que se tornou carne, ele é antes do próprio Cristo histórico, ele é. Ele, como Cristo aqui nessa terra, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Ou você acha que Cristo apenas é o Cristo de 2000 anos atrás, que viveu 33 anos aqui? Olha o texto de Colossenses. Ele diz assim: Ele é o cabeça de tudo, de todo o corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Gente, nós precisamos compreender esse Espírito. Quando Paulo, aqui no capítulo 1 de Romanos, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho é boa nova. Evangelho é uma pessoa. Evangelho é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro rótulo para Evangelho que não seja boa nova, que não seja Jesus. Então Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, quando Paulo escreveu essa carta, ele não tinha na sua mão o Evangelho que eu tenho, que você tem. Ele não tinha na sua mão Marcos, Mateus, Lucas, João. Ele não tinha as epístolas de Paulo, porque ele era o próprio Paulo, né? Ele não tinha nada disso, essas epístolas, essa palavra veio bem depois. O cânon das Escrituras foi feito muito depois, nos concílios, depois que a religião foi instaurada. Mas quando Paulo cita essa epístola aqui, qual era a referência que ele tinha do Evangelho? A referência que ele tinha do Evangelho é da experiência que ele teve com Cristo, da experiência que ele teve quando caiu do cavalo, da luz que o iluminou, das revelações que ele teve de ensino com Jesus Cristo naqueles 14 anos que ele ficou afastado de todo mundo. De tudo isso ele aprendeu porque ele não tinha o Evangelho. Ele não foi como os discípulos que ficaram 3 anos caminhando como Jesus, vendo tudo que Jesus fazia. Paulo, ele teve essa experiência, então, olhando para Jesus, que é o Espírito do Evangelho, é o Espírito de Jesus, é o Espírito do que Ele é o Espírito do que Ele representa, é o Espírito que Ele significa, é o Espírito que Ele encarnou quando esteve aqui. Qual é a experiência que você tem do Evangelho? Qual é a experiência que você vive? A experiência que você foi ensinado na igreja, como eu fui? Você tem a experiência da palavra viva dentro do ser? Jesus é a própria palavra. Tudo aquilo que ele veio aqui e foi aqui nessa terra e encarnou é aquilo que precisa ser aprendido, precisa ser vivido, precisa ser absorvido dentro do nosso espírito. Cristo em vós, a esperança da glória, é muito mais que um texto-chave que a gente fala toda hora.
A glória de uma pessoa é a glória do que ele é. A glória do presidente da República é a glória do cargo que ele exerce. A glória de Jesus é a glória de tudo aquilo que ele representa. E é essa glória que você precisa. É essa glória que eu preciso e busco e caminho a cada dia no caminho do Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus se revela num evangelho, num proceder, numa construção de fé em fé. E como diz Paulo mais adiante em Coríntios, de fé em fé, de glória em glória. Quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas agora quando eu começo a progredir no processo da fé, eu vou abandonando as coisas de menino e vou avançando para coisas que diante de mim estão, deixando essas coisas para trás. Isso é uma mudança de mente, acontece aqui, acontece na mente, na consciência, acontece na percepção, é no seu dia a dia, é algo bem subjetivo dentro do ser, porque Deus age conosco na nossa relatividade. Deus não age conosco no seu próprio absoluto, porque Deus é absoluto. Mas Deus age conosco na nossa relatividade. Eu sou relativo, você é relativo, nós temos altos e baixos. Nós precisamos todo dia estar nos alimentando desse Espírito, nos alimentando dessa voz, nos alimentando do Evangelho, nutrindo o nosso interior com o Evangelho de Jesus. Crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo no poder de Deus. O justo vive da fé. É tão importante você viver da fé, que esse texto aqui, o justo viverá da fé, está escrito em 4 lugares na Bíblia. Está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4, está ali em Gálatas capítulo 3, versículo 11, também está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, e também aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. É importante você viver da fé? Claro que é importante. É importante porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, necessário é que ele creia. Porque pela fé os mundos foram criados. Pela fé as coisas acontecem. Pela fé tudo muda. Pela fé tudo se transforma. E o nosso evangelho é um evangelho de fé em fé. Deus nos chama, queridos. Deus nos chama para viver e andar no caminho do evangelho, no caminho de Jesus, no caminho do discípulo de Jesus. O que é ser discípulo? Eu já fui discípulo de homem, fui discípulo de todo mundo. Discípulo de quem queria que eu fosse discípulo. Hoje eu sou discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que aceita a disciplina do seu mestre. Eu não tenho discípulo nenhum. Eu sou discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que aprende a disciplina do mestre. E onde eu vou com Jesus é o caminho que o discípulo tem que ir. Você tem que caminhar onde Jesus caminha. Você sabe onde Jesus caminha? Entra no Evangelho e vê como Jesus caminhou. Sabe por que isso mudou na minha vida? Eu peguei o Evangelho e li o Evangelho 30 vezes. O Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. E a minha mente mudou completamente em relação ao Evangelho. Porque acima de Paulo está o Evangelho de Jesus. Acima do Espírito de Paulo está o Espírito de Jesus. O Jesus a quem Paulo servia. Tudo que Paulo diz que contradiz, isso pode tirar dúvidas que você tem. Tudo que é dito que contraria o Espírito de Jesus foi dito, mas não tem importância. O que tem importância é o que Jesus viveu e foi. É uma frase que eu sempre uso. Aquilo que Jesus viveu e foi é aquilo que eu preciso viver e ser. É aquilo que você precisa viver e ser. Nós precisamos viver e ser boa nova. Nós precisamos viver e ser boa notícia.
Evangelho é poder. Quem é o poder é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Evangelho. Então, caminhar no caminho do discípulo é caminhar no caminho da disciplina de Jesus. E qual é a disciplina de Jesus? Começa a andar com Jesus e você vai ver a maneira que Jesus andou, a maneira que Jesus encarnou nessa terra, tudo que ele encarnou. É importante que você desperte. O que eu quero trazer aqui é muito pouco de tanta coisa que eu aprendi a respeito do caminho de Jesus. O caminho de Jesus é muito maior que eu, é muito maior que uma igreja, é muito maior que uma religião, é muito maior que um homem. O caminho de Jesus é o caminho que você anda onde ele está. Eu estou aqui, mas estou andando no caminho de Jesus. Você está aí, mas está andando no caminho de Jesus. Você, como eu disse, a primeira frase que eu disse, você precisa saber a que espírito você é, a que espírito você pertence. Qual foi a frase de Jesus para Tiago e João? Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvá-las. E muitas vezes nós, em nome de um cristianismo, entre aspas, em nome de um evangelho, entre aspas, nós vimos homens destruindo as almas dos outros homens. Você viu isso? Eu vi isso. Evangelho é muito maior que homens. O evangelho é muito maior que eu e você. Não existe nome maior que o nome de Jesus. Porque quando ele assumiu forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, quando ele fez isso, Deus lhe deu um nome que é muito maior que qualquer nome. Um nome a quem todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. Ele é o Senhor maior de todos nós. Todo o processo do caminho de alguém que anda no caminho do discípulo de Jesus, que anda na disciplina de Jesus, que anda nessa disciplina do Mestre, ele começa quando você tem uma revelação a respeito de Jesus. Quando você tem a noção exata daquilo que Jesus representa. E foi isso que eu tentei mostrar para vocês, aquilo que Jesus representa. E quando Jesus aqui, no capítulo 16, versículo 4, ele fala que, dando alguns alertas aos seus discípulos, né? Aqui, versículo 5, ele disse assim: tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de que levaram pão, e Jesus disse: acautelai-vos, tenha cuidado. Do quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tem um outro texto aqui no Evangelho que ele diz: acautelai-vos também do fermento de Herodes. Os discípulos aqui nesse texto, você sabe muito bem, eles não compreenderam aquilo que Jesus estava falando, eles indagaram Jesus a respeito de pães. Eu não quero me estender no texto, por isso que eu estou atropelando um pouquinho aqui, mas na verdade, Jesus estava dizendo para eles: vocês tenham cuidado com a doutrina dos saduceus e dos fariseus. É isso que você tem cuidado. Aí eu pergunto para vocês, o que são os saduceus? E eu mesmo vou responder aqui. A classe dos saduceus, eu quero fazer um paralelo disso aqui com vocês, para trazer para o nosso tempo, para os nossos dias, para agora. A classe dos saduceus eram sacerdotes, os discípulos do templo, que eles lidavam com política, com dinheiro, com poder, com controle, com mecânicas, sem vida. Então era um culto sem vida. Eles eram muito céticos, eles não criam em nada, eles não criam em anjo, demônio, não criam em ressurreição, não criam em nada disso. Eles faziam
o processo dos cultos e a liturgia dos cultos sem paixão nenhuma, sem alegria. Esses são os saduceus. E Jesus disse, cuidado com eles. E ele também, ele falou para você se acautelar com a doutrina dos fariseus. Fariseus eram aqueles que eram íntegros na exterioridade, mas no seu interior eles não eram íntegros. Eles cuidavam do exterior, mas não cuidavam do interior. Eles também viviam no literalismo da lei judaica, da lei levítica, da lei instituída por Moisés. Eles viviam um literalismo e exigiam que o povo cumprisse aquilo tudo que era impossível, que nem eles mesmos cumpriam. Porque eles faziam prosélitos, porque eles não honravam pai e mãe, como disse Jesus em alguns outros textos. Então eles faziam tudo certo por fora, mas na verdade o interior dele, como Jesus disse, era cheio de rapinas e intemperança. Eles eram mais justos que a própria justiça. Viviam num legalismo que inviabiliza a vida. Hoje em dia, nós vivemos isso em muitos locais, em muitos grupos religiosos que estão por aí. E eu não queria falar, e nem quero e nem vou falar sobre os grupos religiosos. Eu quero mostrar para vocês que quando Jesus chama os seus discípulos, chama aqueles que andam na sua disciplina, chama aqueles que andam no seu caminho, ele chama eles dizendo, cuidado com esse tipo de gente, cuidado com esse tipo de pessoa. Aqui em Mateus 16:13, olha onde ele começa a caminhar com os discípulos. Ele indo Jesus para os lados, Cesareia de Filipe, era um lugar de paganismo. Lugar de paganismo é onde todos nós vivemos. Existe paganismo em tudo que é lugar. E Jesus faz a pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E aí eles responderam: olha, Jesus, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou até algum dos profetas. E Jesus olha para eles, e eu quero fazer essa pergunta para você também. Quem sabe Jesus pode estar testificando essa pergunta dentro do seu coração. E quem você diz que Jesus é? Quem você acha que Jesus é? Jesus não pode ser apenas algo criado na fantasia religiosa que nós fomos criados. Por isso que eu falei lá no início, precisamos compreender o espírito do Evangelho, precisamos compreender o Espírito de Jesus, precisamos compreender o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus. E quantas vezes nós seguimos um Jesus que não era o Jesus desse Espírito que eu estou dizendo, fazendo coisas que contrariam o Espírito. Por isso que nós precisamos ter uma revelação de quem Ele é. Aqui diz, e vocês, quem dizem que eu sou? E você o que diz? Você que está aí me ouvindo aí também no Facebook, você, o que você diz a respeito de Jesus? Quem Jesus é para você? Aí, gente, aí um sanguíneo, Pedro, como se fosse eu ou você, levantou no meio do povo e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.